programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe as principais lutas dos educadores mineiros. Vamos acompanhar o documentário Dublê de Eletricista sobre a terceirização do setor elétrico. De Brasília, você acompanha as notícias da CNTE. Saiba agora o que pensam os profissionais da educação. Profissão educador. Paulo Freire nos ensina: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. A importância do educador hoje a gente vê na formação do cidadão. Então, dentro desse conceito, a gente vê que é extremamente importante a valorização do profissional da educação, que seja melhor remunerado, para que possa estar motivado. Merecemos reconhecimento e realmente o que nós queremos é uma valorização profissional, para que o profissional da educação esteja motivado a exercer o seu melhor em prol da educação e da criação e do futuro dos nossos filhos. E o mestre Paulo Freire continua: e ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Eu acho importante a gente refletir o quão tão importante é a educação para nós no nosso país, em outros países também, mas principalmente no nosso. Porque é aqui que nós vivemos, é aqui que nós temos que reivindicar nossos direitos, é aqui que nós temos que fazer com que nossos alunos, que trabalhamos para a educação, apesar de ser administrativos, mas somos a engrenagem das escolas. E lá estão os nossos alunos, que são os principais autores, e é para eles que nós trabalhamos. Então, eles têm que se tornar cada vez mais cidadãos críticos para mudarmos a nossa realidade, que todo mundo está vendo aí, E eles vão ser os cidadãos de amanhã. Então, a gente precisa mudar essa realidade, precisa mudar nossos valores e precisamos muito da ajuda da sociedade de modo geral. No mês em que se comemora o Dia do Educador, o Sindiúti convida a todos os educadores e educadoras de Minas Gerais a seguir em frente nesta busca. Preencha a pesquisa DIEESE Sindiúti e ajude-nos a traçar o perfil da categoria. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti MG, em parceria com a subseção do DIEESE MG, realiza uma pesquisa inédita via internet para todo o Estado. Seu objetivo é traçar um perfil dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação de Minas Gerais. O sindicato busca ainda se instrumentalizar para aprimorar ainda mais os seus processos de negociação com o governo do Estado e, assim, atacar os problemas existentes na escola pública e na profissão de educador. Se você é trabalhador em educação da rede estadual, responda à pesquisa através do site sindiutimg.org.br. As eleições do Sindiúti MG se aproximam, um pleito que envolve trabalhadores e trabalhadoras de todas as regiões do estado. Calendário de lutas. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti MG, convoca todos os seus filiados e filiadas a participarem das eleições gerais para a diretoria estadual, diretorias das subsedes e Conselho Geral, de 9 a 13 de novembro. Participe! Apesar da greve dos educadores de Ibirité ter sido suspensa no dia 18 último, a categoria mantém estado de greve, uma vez que a prefeitura demitiu cerca de 500 servidores da educação. Os educadores também aguardam uma audiência com a desembargadora Sandra Fonseca, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para mediar a questão da educação em Ibirité. Cerca de 500 trabalhadores estão sendo demitidos no município. Isso está causando um caos total na rede. Hoje, os trabalhadores de Ibirité resolveram, no dia 19 de outubro, recuar com o movimento de greve mediante a judicialização, já que a prefeitura entrou com pedido de declaração da greve ilegal, apesar da prefeitura ter conseguido eliminar
para suspender a greve, nós, trabalhadores da educação, estamos comemorando, já que pelo menos a Justiça estabeleceu que a Prefeitura é obrigada a sentar com a categoria e estabelecer um diálogo, coisa que não aconteceu durante esse ano. Vamos fazer um resgate das lutas dos servidores das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central, um movimento que deu visibilidade a essa categoria. Educação em debate. A direção estadual do Sindiúti recebeu dia 20 de outubro documento do governo do estado a respeito da decisão dos servidores que em assembleia no dia 13 de outubro decidiram aceitar as propostas apresentadas pelo governo desde que os compromissos fossem assumidos por escrito. Essa foi a condição para a suspensão da greve. Agora, as atividades nas superintendências regionais de ensino e no órgão central retornam. A reposição será discutida entre o sindicato e a Secretaria de Educação e não pode haver nenhuma punição pela participação na greve. O governo se comprometeu a publicar, dia 23 de outubro, decreto que institui a Comissão de Trabalho. Os nomes representantes do sindicato, eleitos na Assembleia do dia 13 de outubro, já foram informados ao governo pelo Sindiúti, que deve convocar a categoria para novas reuniões. Tira dúvidas. O jurídico do Sindiúti esclarece a dúvida do servidor efetivado pela LC100, com sucessivas licenças médicas e que nos últimos 2 anos não conseguiu aposentar pelo IPSENG. Os casos de aposentadoria por invalidez, sejam eles de servidores efetivos ou efetivados pela Lei 100, são analisados caso a caso pelo Departamento Jurídico. Recomendamos a esses servidores que reúnam a documentação constante no kit Justiça para que se possa averiguar a possibilidade ou não de ação judicial. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, aponta que o Brasil cumpriu apenas 2 de 6 metas mundiais para a educação estabelecidas há 15 anos. Segundo o documento, o Brasil conseguiu universalizar o acesso à educação primária, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e atingiu a meta da igualdade de gênero, levando meninos e meninas às aulas em grande proporção. Entretanto, não identifica avanços no acesso à educação na pré-escola, no ensino profissionalizante e no combate ao analfabetismo. Uma das metas pendentes, segundo a UNESCO, é a que mede a qualidade da educação. Para a CNTE, um ponto questionável. O presidente Roberto Leão reconhece que a educação brasileira tem muitos problemas, mas reforça que a qualidade é um conceito em disputa na sociedade e que é preciso discutir que qualidade se quer. Por exemplo, nós defendemos a qualidade libertadora, a qualidade crítica, que ajuda a construir um cidadão crítico. Outros defendem a qualidade do adestramento, do treinamento, da formação da mão de obra para atender a demandas de mercado de trabalho. Nós defendemos a qualidade socialmente referenciada, que ajude, que contribua para que as pessoas sejam realmente senhoras do seu destino. É necessário que nós tenhamos uma melhoria na qualidade da formação dos professores, e aí isso entra naquilo que a gente chama de valorização. Formação inicial, formação continuada, carreira, salário. Eu coloco sempre em dúvida essa história de você avaliar qualidade através de testes aplicados em larga escala, gerais, né, que terminam pasteurizando demais a informação. Vamos acompanhar o documentário do Bled Eletricista sobre a terceirização do setor elétrico. Choque de realidade. Nós costumamos falar até nesse Luz para Todos, quando ia fazer a propaganda, nunca apareceu um caminhão de empreiteira construindo, um caminhão da empreiteira. Então é um pessoal que trabalha, é que ninguém conhece ele. É por isso que eu costumo falar que é um dublê. Você assiste tanto filme e vê, fica fã, você vê, dos caras, o Super-Homem, acho que foi ele que caiu de um cavalo e ficou paralítico.
voa que esse cara faz, quantos pulos, quantas quedas. Na verdade é alguém ali por trás que faz, né? É que nem nós. Eu acredito que nós seja como um dublê. Bom, no caso, a gente tem dois riscos que são assim, básicos praticamente de quase toda tarefa, que é o choque elétrico e o risco de queda, né? Porque grande parte do nosso serviço é feito de trabalho em altura. Agora, o risco elétrico, ele é constante em toda tarefa nossa. Eletricidade, ela pressupõe, né, que as pessoas sejam bem treinadas. Não é um trabalhador que pode chegar a qualquer momento e ir fazendo experimentos com ele. Nós já fizemos isso numa época inicial, né, e que você não tinha, né, um acúmulo. Porque na prática ele não precisa explicar o que é eletricidade, mas ele tem uma relação com uma coisa que é invisível e que demanda dele muita atenção, né, que demanda dele, né, estar o tempo todo refazendo ou checando, né, passo a passo que vai fazer, que não pode ter pressa. Devido ao grande risco que é o trabalho na energia elétrica, é de fundamental importância você sempre estar acompanhado de uma pessoa mais experiente, pelo menos no começo do seu aprendizado, né, da sua prática, quando estiver começando a praticar. É de fundamental importância ter uma pessoa mais experiente, né, porque a gente nunca passou por todas as situações, né? Nem as pessoas mais experientes passaram por todas, mas esse conhecimento adquirido, ele é uma bagagem boa, que é capaz de dar certas dicas, certos macetes, certas limitações, para evitar, né, desses riscos que a gente corre o tempo todo, né? Quando eu entrei, a técnica utilizada para o trabalho era de prevenção. A gente fazia atividades preventivas. O setor todo era de pessoal próprio, né, da própria empresa que eu trabalho. Hoje, né, eu vejo que há uma terceirização muito grande no tipo de atividade, com parcela do salário variável. Então, uma grande demanda de acidente com terceiros. Então, a gente não tem muita formação, não estudou, e eu vi-os e gostava, sempre quis trabalhar com eletricidade e achava o meio melhor da gente conseguir uma profissão. A gente conversava com os amigos da gente na época, os ajudantes andavam cada um com um alicate, uma chave fenda, eles vinham descia do caminhão e vinham embora, tudo assim. Eu achava aquilo bonito e eu sempre tive vontade, entendeu? Foi quando eu consegui a primeira oportunidade. E eu, na primeira semana, com muita dificuldade, eu já subia em porte, até adaptar. Mas eu comecei a subir desde a primeira semana. Então não tinha nenhum treinamento. Eu fui na empresa, ela precisava, mandou eu fazer exame. Na verdade, eu fiz exame num dia, no outro dia nós viajou para Brasilândia. Lúcio Neri é um trabalhador como muitos trabalhadores que estão sujeitos a uma relação precária de trabalho em países como o nosso e em outros países, né, que acabam levando a exploração maior do trabalho, né? Então ele vem para essa região, que é uma região que tem lavouras de café. Então aqui nós temos muitos trabalhadores que vêm de outras regiões para cá, para sobreviver. Eu fui curioso para saber como é que puxava os cabos. Chegou lá, o cara me entregou a ponta do carro e falou assim, leva, Lúcio. Eu puxei aquilo, puxava aquilo, nunca acabava, sabe? Era mais de quilômetro. Eu falei, mas será que esse trem não vai acabar? Não, e puxava, aquilo pesa. Eu achava que não era assim, eu achava que tinha como cavar os portes, era na máquina. Eu achei que eu ia ficar levando algum material só para eletricista, mas quando eu cheguei lá que eu vi a realidade, e aí você levei aquela ponta de cabo, as duas, voltei e falei assim, deve que acabou. Aí o encarregado falou assim, agora você vai abrir um buraco de estário. Mas a gente que eu tinha usado paceta, mas é diferente você abrir qualquer buraco, um buraco de poste. A maneira que você trabalha com a paceta, e lá você tinha que usar uma paceta, uma alavanca, uma região dura pra caramba, sabe? Eu falei assim, eu não vou ficar muito tempo não, mas não tinha como vir embora. Eu falei, vou ficar pelo menos nesse período. Aí nós ficou 15 dias, a gente foi acostumando.
Mas eu acredito que se fosse perto de casa, eu não voltava no outro dia, não. É terrível quando você, a primeira vez que você entra numa empreiteira, você sabe que o ritmo que eles trabalham é terrível. Como que ele entra em uma empreiteira? Ele entra para poder fazer o serviço braçal da empreiteira, ou o braçal que tem um contato mais bruto, que é o de ser um ajudante, que é o que fura buraco, é o que carrega o material, é o que limpa os equipamentos, é o que faz tudo, né? Recebe muito pouco. Muitas das vezes, se esse trabalhador for muito bom para fazer isso, eles não vão querer deixar com que ele passe a ser eletricista, porque ele é muito bom nisso, ele é barato. A gente sempre muda. Eu mesmo mudava de 2 em 2 anos, eu saía de empreiteira. Eu ficava um período de 2 meses parado, eu reiniciava em outro. Portanto, eu fiquei um bocado de tempo, quase sem pegar férias, porque eles mudavam de uma empreiteira para outra, e isso vai cansando a gente demais. É um serviço que esgota muita gente. No primeiro momento é para sobrevivência, mas logo ele entende ali uma possibilidade de ascensão e de ter algo digno, que permita ele falar: eu sou o trabalhador, eu trabalho na melhor empresa de energia do país. Que quando ele vem trabalhar, ele acha que está vindo trabalhar para a concessionária. Ele acha que ele está dentro, a possibilidade de ele estar ali. Aí ele vê o outro trabalhador com uniforme dentro da caminhonete da concessionária, o uniforme do trabalhador próprio, né? A forma que ele é tratado, como que ele é respeitado na sociedade. Ele falou: eu vou chegar lá. Foi um serviço que eu identifiquei muito com ele. Eu não tinha dia nem hora, qualquer hora que me chamasse eu estava pronto, eu gostava de fazer. A concessionária tem pouco trabalhador no seu quadro próprio. Então, poucas vezes ele vai fazer isso, só numa situação muito gritante. A empresa terceirizada, no caso a Santa Clara, a empresa que estava aqui naquele momento com o contrato, estava com um problema de pessoal também. Chegando na empresa, eu ainda pedi o supervisor. Falei: deixa eu ficar isso, eu estou cansado demais. Eu tinha cumprido 2 plantão. E os plantão nós trabalhamos todos os dias do plantão. Ele falou: seu Lúcio, hoje eu não posso não, hoje eu preciso, sei lá, nós vamos dar manutenção naquela rede, vai ser trocar os isoladores, tudinho. Não tinha o quadro da forma correta, que é exigido pelo contrato, né? Então eles ficavam fazendo ajeitamento. E estava no momento também de ordem financeira. Eu cheguei lá e subi do poste. Não foi isso não. Eu cheguei lá, nós tínhamos um bastão só, e foi 2 ajudantes, ajudar a levar os material, levar uma catraca que eu ia precisar lá, e eu levei o meu cinto e a minha espora e fui. Eu levei até 2 esporas, eu deixei uma no poste DT, que é para subir, e levei a espora de bico lá pro poste de madeira. Aí eu instalei minha corda, sentei para pôr a espora de bico, e ali eu fiquei sentado, mais o ajudante, esperando o momento de alguém avisar que a rede estava aberta. E fiquemos lá embaixo, só que ninguém via nós. Nós estávamos lá embaixo, eu não via a equipe de cima e nem via. Nós ficamos trocando ideia lá. Aí o segundo ajudante que estava com nós, ele retornou para levar o bastão. E quando ele retornou isso, depois de uns 20 minutos que a gente estava trocando ideia, eu escutei, assim: tá liberado. O trabalhador que estava junto com ele, que era o ajudante, movimentou para ficar entre ele e o outro para poder saber a hora que essa rede estava desligada. E nesse momento houve uma falha de comunicação, né? Esse trabalhador ou recebeu a sinalização do encarregado, ou ele entendeu, porque tem movimentos, né, que se fazem, e um dos movimentos foi ele ver o trabalhador que estava lá nesse poste pegando um bastão com um detetor de tensão e levando lá na rede. Quando você faz isso é porque o encarregado já recebeu a informação que a rede está desligada. E é dessa forma, antes do trabalhador proceder o aterramento, já está desligado, você pode fazer. No aterramento é só para alguém chegar lá e ver, não está preocupado com isso, isso protege não. E foi nessa hora que esse trabalhador, ao ver, a informação que a gente tem é que se ele pergunta, ele grita para o outro lado, lá, quem estava lá fazendo aterramento: está desligado. E o Lúcio, ele entende, está desligado. Ele não entende isso como uma pergunta. O trabalhador está perguntando lá para o outro: desligou porque ele está fazendo um movimento. O Lúcio entende, está desligado. Aí ele sobe e acessa a rede. E é onde a rede ainda estava energizada, e ao tocar ele tem
né, um curto, a energia passa pelos seus 2 braços e por uma perna. Tirei o travessão e pus por cima do neutro e travei ele de novo. Para mim continuar subindo. Tinha mais um metro e pouquinho para me subir. Aí eu só lembro que eu cheguei nesse 1 metro e pouquinho ali, eu joelhei no neutro, peguei no start, até aí eu lembro. Não é uma coisa que eu inventei naquele dia. É uma maneira que nós trabalhamos. Assim, tá liberado. Se eu terminasse o serviço, é a mesma coisa que eu ia fazer para fechar a chave. Tá liberado. Então é uma coisa que serve tanto para falar que a rede está aberta, e é a mesma coisa que eu ia falar para falar que eu tinha terminado o serviço. E ele ia ligar lá pro cara que está na chave e falar assim, tá liberado. E o que o cara ia fazer? Fechar a chave. Se o cara que abriu a chave, ele ia ligar para cá e falar assim, tá liberado. O que nós ia fazer? Testar e aterrar a rede. Mas na verdade o eletricista de cima ia testar. Quando gritou tá liberado, eu entendi que estava pronto. Eu não ia aterrar. Na verdade, é fácil, o Luz tinha que colocar um celular neutro. É claro que tinha, mas nós não ponha. É um serviço muito precário. Eles não têm esse treinamento que nós temos, eles não têm esse cuidado todo que a gente tem, assim, de constante avaliação técnica, de ter uma pessoa mais experiente para avaliar. Eles não têm isso. Lá você vê muitos casos de cara assim que veio até da construção civil, chegou lá, já está subindo na rede ligada e correndo risco, sabe? É por isso que tem acontecido muito acidente com terceirizados. Então você aprende de ajudante, você chega do eletricista, você vai aprender o que o eletricista faz para andar rápido também. Se é um eletricista cotado, se você for um cara rápido. Você tem que ser rápido, você tem que ser ágil. Entendeu? Senão você não é um eletricista que você vai ficar de turma em turma. O cara te leva hoje, amanhã manda você descer sua bolsa. Você vai para outra turma amanhã, até te manda embora. Você nunca vai ser um eletricista recomendado. O bom eletricista é aquele que o encarregado chega e fala assim, eu quero fulano. Pronto, aí você é bom. Qualquer um te quer. Mas é um cara que ele te deixa sozinho, você faz o serviço. Entendeu? Não precisa de ajudante, você faz o serviço. Se tiver aterramento, você faz. Se não tiver, você faz. Entendeu? Se você tiver um alicate de prensa, para prensar um terminal, você prensa, se você não tiver, você prensa também. Entendeu? Se você tiver um revólver para dar um tiro numa cunha, você dá o tiro, se não tiver, você coloca a cunha sem um revólver também. Então esse é o bom eletricista. Você tem que ser um MacGyver. Isso só está do conforto de quem faz a gestão. Porque quem faz a gestão sempre vai utilizar o seguinte argumento. Você foi lá, fez o treinamento, colocamos você para trabalhar, agora você fez errado, está lá o procedimento. Enquanto está rodando, está acontecendo, ninguém vai lá reclamar, não tem um evento, né, que seja gritante, seja ele da organização do trabalho, seja com relação à saúde do trabalhador, seja com relação a um acidente, isso vai acontecendo. E quando acontece, qual que é a discussão? Você é o único responsável por isso. Você tinha onde buscar essa informação. Está lá, tem um livro tal, está uma norma tal, você vai buscar essa informação. Então por que você fez? Então não tem. Então ficou distante, então não tem mais essa convivência do trabalho, né? Isso só está do ponto de vista de prescrito e alguém passando esse treinamento para você. Então isso para nós trabalhadores próprios já é assim, para o trabalhador terceirizado que era dessa forma ainda piorou. O cara te deu um cinto porque ele descobriu que você era um eletricista e você fazia o trem render e mandou você trabalhar. Então o acidente que aconteceu, ele aconteceu por quê? Ele aconteceu, podia acontecer com qualquer um de nós. Aí eles alegou assim, o Lúcio, ele estava com problema com a família, com o enteado. Olha, nós estávamos no dia lá, o encarregado, o motorista, nós estávamos em 7 pessoas. O seu problema de todos eles. O encarregado era um ex-alcoólatra, o cara era depressivo. O motorista estava entrando em depressão também, ele bebia demais e tinha problema em casa. O eletricista 4, ele queria um consignado da empresa, a empresa não deu consignado, ele estava pirraçando o encarregado. Tinha um ajudante que chamava o Glima, ele era eletricista, estava nesse dia de ajudante. Ele tinha um enteado que usava droga e os caras tinham matado ele, entendeu? O Vitor, ele tinha brigado porque a mulher estava fora de casa. O Júlio tinha casado há pouco tempo, morava com um cunhado e não dava certo com o cunhado. Todos nós era suicida naquele dia se fosse alegar problema de casa. Então naquele dia o acidente poderia ter acontecido com qualquer um, porque todo mundo ia trabalhar da mesma maneira que eu ia trabalhar. Qualquer um. Ele agora, que não teve nem a vivência,
ele entra aqui, as empresas que têm contrato com as concessionárias, as terceiras, pega esse trabalhador, leva ele para poder fazer um treinamento, que tem uma carga horária que está prescrita lá, que varia dependendo do tipo de função que ele vai ter que exercer. Vai fazer determinada função? Faz 60 horas. Para determinada função é 200 horas. Mas, de fato, esse treinamento são 2 dias. E são 2 dias muito mais de persuasão de um instrutor contratado pelas terceiras, de falar, eu quando eu trabalhei eu fazia isso, e não acidentar, você não vai acidentar não. Quer dizer, é muito mais falando para ele, você vai fazer, você se vira, do que ir discutir com ele o trabalho. Né? Falando que foi às 60 horas, não foi. Não passa informação, é só essa pressão, e volta o trabalhador, e aí o trabalhador, nesse momento, ele tem uma evidência que ele pode intervir no sistema elétrico, mas ele não tem condição nenhuma de fazer isso. Mas aí o que faz? Aí você pega o mais velho, que já está mais tempo fazendo, mas que já foi numa situação precária, ele sabe como fazer, mas ele não tem a disposição de discutir com ele, com um novato. Aí vai lá e faz isso. Aí deu errado, ele grita com ele, não, isso é assim e pronto. E esse vai ter que aprender a forma bruta, mas aí ele aprende com vícios, né? A segurança nunca é colocada como a situação, o preponderante, o que é mais importante. Primeiro vamos discutir a questão de segurança, a questão da saúde. Nunca. Falo isso sem nenhum medo de errar com relação a isso. Para não arriscar, vamos dizer assim, o seu pessoal próprio, inventaram a terceirizada e joga nós lá. Porque esse serviço é radical. E se você chegar num lugar para construir uma rede, você olha para uma rede aérea aí em cima do morro, aí você imagina, eu mesmo antes de estar empreiteiro, eu imaginava como é que esses caras passam, esses cabos aí. Como é que aquele cara leva esse poste? Tem lugar que não tem como ir caminhão e lá tem um poste. Entendeu? Você, como que esses caras levam um poste lá? Então, é uma história que ninguém conhece, um povo que ninguém conhece. Então eu pego o trabalhador braçal, que não teve oportunidade na vida, que teve que trabalhar em situações precárias, então ele sai de uma situação precária e vai para uma que é precária, mas é melhor. Para ele parece que é uma ascensão, que é uma segurança, mas nada, ele está sendo ainda colocado a uma situação de risco muito grande, né? Para poder dar a possibilidade de quem faz a gestão das concessionárias hoje, que só pensa no rentismo, né, que só pensa em oferir lucro para poder distribuir dividendos para os seus acionistas, ter mais lucro, mas à custa, né, do adoecimento, da mutilação, da morte de trabalhadores. Eu sou eletricista. Eu sou Lúcio, eletricista, sou. Mas depende se você manda eu fazer uma rede e pegar todo o critério de segurança, talvez eu não vou dar conta de fazer. Mas se você mandou eu fincar o pau, fincar os postes, lançar o cabo e instalar a rede, eu dou conta. Agora, se você vai falar assim, não, você teve falha assim, não. Eu posso ter, mas o que eu vou fazer, eu vou. Fala assim, Lúcio, mas tem lugar lá que não vai caminhão. Se você fala assim, eu dou o jeito. Arruma os caras, nós leva nas costas e nós planta ele. Nós aprende a fazer tudo isso. A rede, o que nós aprende, o lema entrou no caminhão e tem que fazer o serviço. E hoje não deixa de ser um trabalhador, mas um trabalhador mutilado, né? E que quer, aspira, sonha na possibilidade de ainda ter autonomia, independência e fazer algo. E a eletricidade, o básico de montar e fazer, eu aprendi no eletricidade, mas essa que nós fazia de rede de, como é que a gente fala? Alimentação, distribuição, alta, né? Média tensão, nem alta, média tensão, até chegar no padrão. Eu não sei muito do padrão para dentro, eu sei pouca coisa, mas do padrão para trás eu sei muita coisa, entendeu? Não tudo, urbano eu sou meio fraca ainda no urbano, mas eu sei muita coisa. Eu aprendi, não sei se eu aprendi o certo, mas isso aí é o básico que a empreiteira fala, não, você serve.